Bem-vindo. A gente vai falar sobre as projeções que nós fazemos em pessoas de carne e projetamos deuses e pessoas muito importantes nelas. Esse é um fenômeno bastante conhecido, esse é um fenômeno bastante estudado, que de certa forma foi abandonado ao longo desses últimos anos, mas ele é muito claro. Só para te dar um contexto histórico, tá? Eu estou me baseando em todas essas obras de Jung, em particular, o presente e o futuro, que eu vou pegar. Basicamente são esses 3 livros, Civilização em Transição, ele fala bastante dessa questão que eu vou falar para você agora, que é o volume 3, Aspectos do Drama Contemporâneo, que ele fala da época nazista, século XX, que é interessante também porque é muito presente, e esse presente e futuro, que é pequeno, mas bem denso, bem interessante, e dá uma introdução sobre esses conceitos que eu vou te passar aqui agora. Pois bem, basicamente, dando um contexto histórico, a gente abandona, Deus morre no final do século XIX. Morre simbolicamente, as pessoas o matam. Não sou eu que mato, ninguém mata, não estou dizendo que ele não exista, não estou atacando sua religiosidade, nem endossando a sua falta de. O que eu estou dizendo é que, simbolicamente para a sociedade, o Deus, como nós conhecíamos, ele é morto pela ciência, de certa forma é isso, né? Pelo renascimento, pelo iluminismo, e aí o iluminismo e os fenômenos que acontecem, a Revolução Francesa, e deixa aberto esse caminho que vai desenvolver no final do século XIX, através das tecnologias e da ciência sendo muito mais apregoada. E ela vai viver o ápice no século XX. Parece que no século XXI a gente já tem uma ciência em decadência. Parece, porque a gente está vivendo agora, neste momento. Então, é difícil a gente ter uma precisão nesse sentido. Tá? Mas o que isso quer dizer? Que nós temos uma tendência, se você olhar os primitivos, olhar toda a história, nós sempre tivemos uma necessidade de Deus. Deus é uma tecnologia do pensamento humano, da mente humana, desse fenômeno, que nos auxiliou ao longo dos tempos, e também nos desvirtuou quando nós não entendíamos muito bem o que fazer com elas. É um símbolo interno do nosso inconsciente. Quer queira você ou não, existe essa necessidade, esse vazio, tá? Dentro de todo ser humano. Quando você mata Deus, você não tem nada, esse símbolo interno, ele fica desconhecido, portanto no inconsciente. Tanto é que você vive duelando com essas questões, se você, sendo católico, sendo religioso ou não, você sempre entra em conflito com essas questões o tempo todo, porque a gente está vivendo esse drama contemporâneo, né, neste momento. Então, quando a gente não conhece o que habita dentro de nós, ignoramos, ela projeta. Essa em essência é isso. E Deus projeta. Então hoje nós não temos Deus. Antigamente você tinha deuses muito bem estabelecidos, você tinha uma pluralidade de deuses, semideuses, e isso entrou em decadência. O estoicismo, ideias um pouco menos abstratas tomaram forma, e aí Jesus toma com o cristianismo e o islamismo, toma esse lugar, que foi uma quebra do judaísmo, que se tornou muito técnico e muito materialista no sentido humano. Isso não é uma crítica ao judaísmo, mas a percepção das pessoas à época ele se tornou muito duro, e aí o cristianismo com Cristo vem trazer uma emoção de perdão e uma volta, uma coisa que tecnicamente poderia ser melhor para a humanidade. Pois bem, quando nós matamos Deus, nós transferimos ele nós matamos os símbolos. E não é à toa que o estoicismo, por exemplo, tem voltado, e todas essas ideias têm voltado, porque nós estamos transferindo Deus para símbolos externos e pessoas. Então nós transferimos, com a morte de Deus, o Deus para o Estado. Isso aconteceu de forma muito premente. A gente transferiu esse poder de Deus ao Estado, que é um símbolo criado por nós, dentro da nossa cabeça, que nós colocamos na realidade e nós acreditamos nela. Então, o Estado foi um grande primeiro detentor do símbolo de Deus. E as pessoas que ali habitam se tornam semideuses. E nós podemos ver isso hoje no nosso ambiente interno e internacional. Porque hoje
A psicologia das nações ela é bastante infectada pela nossa tecnologia globalizada, né, de comunicação e globalização de certa forma. Pois bem, e vamos indo além, nós também fazemos isso com pessoas. Então, nós olhamos pessoas ao redor, ao longo desse momento, e normalmente envolvendo o Estado, e colocamos eles no status de Deus. Foi isso que aconteceu muito lá em 1939 a 45, teve a Segunda Guerra, nós sabemos pelo que ela foi provocada. Houve esse encantamento, esse endeusamento, né, de projeção do divino, do herói, que está bem descrito nesse livro 10.2 Aspectos do Drama Contemporâneo. Eu não vou entrar em detalhes porque também tem as particularidades da cultura alemã e das projeções alemãs em específico, que são diferentes de outras culturas, então é bem interessante. Mas trazendo para o nosso lado aqui, nós fazemos isso o tempo todo, porque nós não enxergamos dentro de nós o herói, por exemplo. Então, nós precisamos projetar o herói, porque nós não conseguimos entender que nós podemos ser dentro de nós esse herói. E por isso admiramos, por isso a criança admira jogadores, admira pessoas, que ela olha o bombeiro e fala, nossa, ele é um herói, e eu me admiro nele. Isso faz parte do crescimento. O problema é que muitas pessoas não passam dessa fase. Então elas estão sempre à busca de um herói e de um mito, né? É interessante, a palavra mito é muito interessante porque ela vem da mitologia, que é uma criação simbólica de Deus, né? A mitologia ela tenta criar simbolicamente Deus e cria todas aquelas figuras, né? Que é muito interessante o fenômeno. E também foi feito de outra forma, lá por 2002, 98, a gente teve essa transferência de herói, de Deus para o Lula, no caso, né? Então, que hoje já não existe mais, que hoje o conto se desfez, né? Então, hoje ele já perdeu esse encanto para muita gente. E a gente continua cometendo esse erro, e a solução, muita gente procura aquela dita terceira via, e a terceira via não existe no homem externo. A terceira via só pode existir no homem interno, no desenvolvimento da própria mente humana e do seu inconsciente, você botar uma luz lá dentro e começar a enxergar esses fenômenos dentro de você e entender que essa é uma relação interna com esse mundo interno e não com o mundo externo, como muitas pessoas confundem. Quando você transfere um símbolo de herói, um símbolo de Deus, para uma pessoa ou para um símbolo externo, você está tirando a humanidade daquela pessoa, transformando ela em um conceito abstrato e perfeito. E as pessoas não são perfeitas nem abstratas. E ela vai... com isso você fica aberto ao inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, ele não é trabalhado, ele é racional. Então ele vai culminar em catástrofe de qualquer lado. É importante que você perceba. A dualidade que nós vemos hoje é muito interessante porque ela escancara muito bem isso. Ambos os lados projetam por não se entenderem, não conseguem entender o outro lado. E eu queria que você entendesse que a única saída para esse tipo de conflito, se não for feita um trabalho de inconsciência, é a catástrofe. Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, as primeiras 2 grandes guerras mundiais, nesse formato de pensamento do século XIX para frente. Não quer dizer que antigamente não houve guerras. E não quer dizer que o anterior era perfeito. Porque depois em outro vídeo eu posso colocar os defeitos da criação, da religião em cima desse símbolo Deus atual e como ele não consegue trabalhar a fé e essa função transcendente nas pessoas. Isso é um tema bastante interessante e importante. Eu acho que o catolicismo não vai dar conta de fazer isso pela sua história tão longa e a dificuldade de mudança que ela tem de criar essas mudanças. Então algo novo vai ter que sair, vai ter que surgir algo de melhor. As coisas que são descritas no século XX, no início do século XX, até hoje, são dramas muito atuais. Muito atuais. Você lê esse livro, parece que você está lendo hoje. E alguns dos artigos dentro dele foram escritos no início do século XX, outros na metade do século XX, outros antes da Segunda Guerra e do nazismo e outros depois. Então, esse momento que nós vivemos da racionalidade extrema, que é muito importante a racionalidade, nós desenvolvemos ela muito bem, isso é muito importante, mas ela
extremou, como é natural. A gente fez o pêndulo ao contrário, abandonamos completamente tudo que existia, e agora só vale o Deus ciência. E o Deus ciência, ele também é falho porque ele é voltado no humano, no símbolo da ciência, além do Estado, né? E envolve os cientistas, são praticamente padres, são praticamente semideuses, pessoas que parecem não ter uma falha. Não existe nada, tudo é muito isonômico, tudo é muito puro. E foi isso que nos levou essa... Não é a questão da racionalidade, é a questão da falta de olhar a função transcendente, a função emocional, a função outra que nós ignoramos completamente. E aí quando a gente ignora, ela não deixa de existir. Ela se expressa de forma coletiva e, portanto, primitiva. As guerras foram basicamente, psicologicamente falando, né? Tem a questão econômica, tem várias outras questões, mas elas poderiam ter desfechos muito diferentes. E principalmente a Segunda Guerra foi muito característica disso. É uma falta de trabalhar esse lado emocional, esse lado oposto, esse lado transcendente que nós ignoramos completamente, que é o inconsciente, que vai ter sua própria expressão e vai culminar em catástrofe sempre. Na Primeira Guerra aconteceu isso, na Segunda Guerra aconteceu isso, agora nós temos possibilidade de acabar com o mundo. Então é a primeira vez na história que nós chegamos nesse ponto. E não há outra saída. E muita gente já quer essa guerra. Se você olhar, muita gente preza e já tem convocado, fala vamos para a guerra, vamos para a luta, dos dois lados. Então quando as pessoas começam a desejar a guerra, é sinal de que realmente essa profecia, entre aspas, pode acontecer. Não há nada de místico aqui. É uma análise muito técnica, psicológica das nações, do coletivo. As nações são feitas do coletivo, são feitas das individualidades. Portanto, a única saída, de fato, é o aprofundamento do seu inconsciente, dos temas, das funções inconscientes, para que você consiga deixar de projetá-las e internalizar e fazer essa conversa dentro de si, que é muito importante. Em outro vídeo eu posso explicar mais a fundo sobre isso. E espero ter trago isso, que é uma temática que tem sido atual. A gente projeta um, perde, projeta outro. Continuamos nesse vício e isso explica bastante porque o Brasil é o Brasil. Até a próxima.